Boa tarde, pessoal, tudo bem? Deus abençoe a nossa tarde. Passando aqui para gravar mais um vídeo no canal. Esses dias andei meio sumido, né? Não estava muito bem, esses dias eu passei mal. Mas graças a Deus aí já tô bem, pela graça, pelo amor de Deus. E o homem é algo complicado, né? Uma dorzinha de barriga, qualquer coisinha, já não quer fazer mais nada. Fiquei aí ontem, o dia inteiro com a barriga pro alto, deitar no sofá. Só por Deus, pedindo para Deus dar graça, dar força e ter misericórdia. Então, mas hoje aí, passar aqui para gravar um vídeo rapidinho. Essa madrugada eu estava orando e Deus ministrava muito no meu coração sobre planejamento, sobre propósito, sobre planos, sabe? Muitas vezes nós pensamos muito, ficamos muito pensativos e muitas das coisas vem pensamentos um atrás do outro. E nessa madrugada vinha muitos pensamentos no meu coração, projetos, coisas que você fica ali orando, você fica falando com Deus e aquilo ali fica ali no seu pensamento e você vai fluindo. Eu falei, meu Deus, gente, essa enxurrada de informação. E o Espírito Santo de Deus ministrava no meu coração assim, ó, Provérbios capítulo 20 versículo 5, Salomão ele fala assim, Salomão sempre fala que é um cara muito profundo, Salomão sem palavras, sabe? É um cara que nós precisamos olhar para ele, tirar o máximo de informação que nós pudemos de Salomão. Ele foi um cara profundo, um cara muito inteligente, muito sábio, ao qual a Bíblia relata. Quando Deus aparece para Salomão, pede o que quiseres, Salomão, eu vou te dar. Salomão fala, Senhor, me dá sabedoria, o Senhor sabe que eu sou novo para dirigir o seu povo, para governar esse povo aí, precisa de sabedoria. Deus fala para Salomão, Salomão, por que o Senhor não me pediu honra, riqueza, para matar seus inimigos? Eu vou te dar sabedoria, como não vai haver outro homem aqui na terra como você, ainda vou acrescentar riquezas e honra. Olha só, cara, a humildade do cara, o cara pede sabedoria e Deus com amor ainda, olhando lá na frente, acrescenta muito mais na vida de Salomão. Será que na minha vida e na sua vida é diferente quando nós pedimos algo para Deus? O que me chama a atenção, Davi, ele fala assim, ó, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Então, Salomão pediu sabedoria. Deus deu a ele sabedoria. O que Salomão fala? Se você ler em Eclesiastes, Salomão começa a investigar. Muitas coisas Salomão investiga. Então, Deus ele vai te dar. Mas você também precisa se esforçar. Guarde isso no seu coração. Provérbios 20, versículo 5, Salomão escreve assim, ó, os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona, os coloca para fora. Eu sempre falo, quando a Bíblia fala de coração, a Bíblia está falando de raciocínio, de pensamento, de inteligência. Então muitas vezes nós temos propósitos, planos, projetos, e aquilo ali vem no nosso coração e parece algo, cara, muito extraordinário. Assim, você começa a ver coisas muito grandes e você fala assim, nossa Deus, isso é impossível. Para nós, muitas das vezes, pode ser até impossível. Mas quem tem discernimento, ele fala assim, os traz à tona. O que é ter discernimento? É você saber escolher, tomar decisões assertivas, né? Buscar conselhos. Salomão, Provérbios 15, versículo 22, que ele fala assim, que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, ter relacionamento com pessoas boas, pessoas instruídas, homens de Deus, mulheres de Deus, exemplos, né? Homens de oração, homens que têm o conhecimento da palavra. Então o apóstolo Paulo, são referências, eu estou citando aqui para você referências, Salomão, apóstolo Paulo, Daniel, Jesus, Moisés, Elias, Abraão. Então tem muitas referências. Aí o Paulo ele fala assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Então nós precisamos olhar para as Sagradas Escrituras, ver homens aqui, homens e mulheres que fizeram a diferença. O que eles fizeram para obter resultados? O que eles fizeram, né, para mover o coração de Deus? Então nós precisamos buscar, aqui é uma fonte, aqui tem águas profundas. As Sagradas Escrituras são águas profundas. O próprio Jesus, ele diz assim, né, aquele que crê em mim,
como está escrito nas Sagradas Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Então, dentro das Sagradas Escrituras aqui, é um rio, tem palavras, tem conhecimento, tem uma fonte ao qual nós precisamos escavar, nós precisamos mergulhar e tirar aqui as informações para o nosso dia a dia, informações para o nosso casamento, informações para paternidade, para sermos bons pais, bons maridos, bons filhos, bons irmãos, bons empregados, bons empresários. Então nós temos aqui conselhos fundamentais para a nossa vida. Então ele fala assim, os propósitos do coração do homem. Então nós temos muitos propósitos no nosso coração, nós temos muitos planos, nós temos muitos planejamentos. Olha só, é tudo que eu estou falando aqui, Salomão, Sagradas Escrituras. O próprio Salomão, ele fala em Provérbios 16, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Mas tem uma outra linguagem que fala assim, consagre ao Senhor os seus planos. Então, consagre ao Senhor os seus planos, consagre ao Senhor tudo que você faz, consagre ao Senhor a sua família, consagre ao Senhor o seu trabalho, consagre ao Senhor a sua empresa, consagre ao Senhor o seu casamento, consagre ao Senhor o seu ministério, consagre ao Senhor tudo, consagre ao Senhor tudo. Aí ele vai assim, e os seus planos serão bem sucedidos. Olha só a importância. Consagrar é você confiar, é você entregar na mão de Deus. Então quando você entrega algo para Deus, você sabe, Bíblia, olha só, você sabe, Bíblia, que os caminhos de Deus, Isaías 55, são mais altos do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Jeremias, Bíblia, Jeremias 29, 11, pois eu bem sei os planos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, de fazê-los prosperar. Então vos buscar-me-eis e me achareis quando vos buscareis de todo o coração. Então, tudo que eu estou falando para você aqui são Bíblia. Tudo isso aqui está na Bíblia. É uma fonte, é um rio, são letras, sagradas escrituras que... Salomão de novo, vamos lá em Provérbios capítulo 1, que ele fala assim que as Sagradas Escrituras, né, aquele que busca sabedoria, para que serve? Ele vai te ajudar a você ter prudência, ele vai dar prudência aos inexperientes, e conhecimento e bom senso aos jovens. Então ele fala assim, se o sábio lhes der ouvido, aumentará o seu conhecimento, e quem tem discernimento obterá também orientação. Então olha só a profundidade de Salomão, olha a profundidade das Sagradas Escrituras. Então muitas das vezes nós temos planos no nosso coração, nós temos pensamentos, nós temos projetos, sabe? E isso está o quê? No fundo, são águas profundas. Então quando nós começarmos a ter um discernimento, temos raciocínio, temos o conhecimento do coração de Deus, dos planos de Deus para as nossas vidas, nós vamos colocar para fora, e nós vamos começar a arquitetar, nós vamos começar a colocar em prática, nós vamos começar a fazer, e nós vamos começar a ver o Deus mover ao nosso favor, sabe? Então, porque a Bíblia fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você tem algo no seu coração, se você tem um projeto, um plano, um propósito, e isso coopera para o bem do reino de Deus, coopera para o bem de ajudar pessoas, coopera para o bem de alguma forma, cara, Deus ele vai começar a operar. Então, isso é importante nós conhecermos as Sagradas Escrituras, porque Deus ele tem planos para nós. Então quando nós temos isso e nós confiamos em Deus, nós colocamos em prática, nós vamos começar a ir além, nós vamos começar a nos movimentar, nós vamos começar a prosperar, nós vamos começar a fluir. Por quê? Porque esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é a gente viver uma vida de escassez, viver uma vida de abundância. Se nós formos olhar as Sagradas Escrituras, homens que foram abundantes, transbordaram, foram homens que andaram com Deus, homens que prosperaram, homens que andaram com Deus, homens que tinham intimidade com Deus, homens que tinham relacionamento com Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, não, é o que eu estou falando, é o que está escrito na Sagrada Escritura. Mais uma confirmação agora, vem lá de Josué, ao qual Deus ele faz uma promessa para Josué. Ele fala assim para Josué, vamos começar aqui no versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso, Josué. Deus vai falar assim, seja forte, Josué, e seja muito corajoso, e tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então Deus ele falou para Moisés, para Josué assim,
Então, se lembra dos 10 mandamentos que Moisés mandou vocês obedecer? Faça isso. Então, faça isso. Então, você vai ver que as coisas vão dar certo para você. Então, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Olha só o que a Bíblia está falando para você. Então, se você guardar a palavra de Deus no seu coração, se você viver segundo as Sagradas Escrituras, isso aqui vai acontecer na sua vida, isso aqui vai acontecer na sua família, isso vai acontecer na sua cidade, isso vai acontecer no meio dos seus parentes, isso vai acontecer no meio da sociedade, porque você é um homem que anda com Deus, você é uma mulher que anda com Deus, você é um homem, uma mulher que guarda a palavra de Deus. Olha só, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que eu cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não preciso falar mais nada, né? Podemos encerrar aqui, podemos aqui deixar tudo aqui bem anotado. Se você não tiver aí, volte depois esse vídeo, grave isso num caderno, comece a ler todos os dias, comece a colocar em prática todos os dias e você vai começar a ver o mover de Deus. Peça ajuda para Deus, peça sabedoria para Deus. Tiago ele fala assim, aquele que tem falta de sabedoria, pede a Deus, que Deus ele dá liberadamente àqueles que o pedem, mas peçam com fé. Não duvidem, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, levada de um vento para um lado para o outro. Então Deus ministrava muito isso no meu coração essa madrugada. Propósitos, planos, projetos, sonhos, consagre ao Senhor. Entrega na mão de Deus, confia em Deus e tudo Ele fará. Pai de Salomão fala no Salmos 37, versículo 5, confia no Senhor, entregue os seus caminhos a Ele e tudo Ele fará. Então nós precisamos confiar primeiramente em Deus, né? Nós precisamos entregar na mão de Deus e confiar e tudo Ele fará. Mas como é que eu vou confiar em Deus que eu não conheço, que eu não vejo, né? Então você não vê porque você não busca, né? Você não busca. Então quando você começa a buscar a Deus, a Bíblia fala que a fé é uma certeza que vamos receber aquilo que esperamos e coisas que não podemos ver. Então as Sagradas Escrituras nos dão uma direção, nos dão um norte, nos aponta o caminho, que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então se nós temos projetos, planos, sonhos, coloca na mão de Deus. Guarda as Sagradas Escrituras no seu coração, leia, medite, procure, sabe? Se você ler o Salmos 1, você vai ver ali que o homem bem-aventurado, ali está o caminho. Salmo 119, bem-aventurado é bem feliz. Você quer ser bem feliz? Leia o Salmo 119, leia ali Mateus capítulo 5, você vai ver muitas bem-aventuranças. Quem são os homens felizes? Quem são as mulheres felizes? Quem são as pessoas felizes? Aqueles que andam com Deus, que caminham com Deus, não tem falta de nada. E tudo que eles fazem prospera, tudo onde eles colocam a mão flui. Deus inclina o coração de outras pessoas por essas pessoas. Deus coloca homens e mulheres de Deus no coração de outras pessoas. Nós não precisamos fazer nada, não é na força do nosso braço, pois quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nós só precisamos lançar a semente, nós só precisamos abrir a nossa boca, e porque o Espírito Santo de Deus, Ele paira, Ele manifesta. Então guarde isso no seu coração, guarde essa mensagem, compartilha com um amigo, né? Compartilha com um vizinho, com um familiar, porque pessoas precisam ser mudadas. Então como que eles vão conhecer Deus se não tem quem pregue? O apóstolo Paulo, ele fala isso em Romanos 10, leia lá em Romanos 10, você vai ver que não é invenção minha. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos 10, 17, que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Aí Paulo, ele volta uns versículos para trás e fala assim, mas como que eles vão crer? Né? Se não tem quem pregue, se não tem quem ensine eles, se não tem quem abre a boca, se não tem quem fale, se não tem quem compartilhe o vídeo, se não tem quem deixa um like, quem não deixa uma mensagem, como que vai chegar outras pessoas? Não tem como, gente. Então, nós precisamos sermos semeadores, nós precisamos ser a diferença, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser sal, nós precisamos operar, nós precisamos colocar o plano em ação, porque uma coisa eu pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, eu busco, então eu peço para Deus, e eu vou buscar isso, para Deus me ajudar, para Deus concretizar isso na minha vida, e compartilhar com os irmãos, tudo que Deus está fazendo, tudo que Deus ele vai fazer, e tudo que Deus ele vai operar.
Pela fé, porque a fé, ela é a certeza, ela é o firme fundamento. Então, Deus te abençoe, uma boa tarde. E essa semana eu falei que nós ia falar sobre adoração, mas já está quase se encerrando a semana. Vamos aqui falando sobre sabedoria, vamos falar sobre o agir de Deus, o operar de Deus, e logo nós vamos entrar aí num tema, vamos explanar, vamos esmiuçar, vamos escavar sobre adoração. Adoração não é aquilo que falam por aí, adoração não é só ficar cantando, adoração não, adoração é muito mais além do que você imagina, do que você pensa, que está escrito nas Sagradas Escrituras. Deus abençoe, uma boa tarde e até amanhã, se Deus permitir.